Boa noite. Opa, opa. Torto. Boa noite, boa noite. Feliz Páscoa novamente. Olha que legal. Vamos agora para a formação, capítulo 2 do tratado. Deixa eu mandar o link pro povo aqui de novo. Vamos entrando, vai chamando o povo aí. Nossa meta de hoje é 10.000 visualizações. Cadê? Tá aqui. Vamos entrando aí, gente. Já vamos começar. Pronto. Só encaminhar aqui. Cadê? Pronto. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Mãe Santíssima, os consagro esse momento, os consagro todo o meu falar, todo o meu pensar, todo o meu agir, a minha voz, tudo, todo o meu corpo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para que eu possa ser somente um pincel nas mãos do artista, para que a palavra de Deus, por meio dos escritos de São Luís de Montfort, possa chegar aos corações. Possa chegar aos corações, Senhor, o mistério de amor chamado Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe Santíssima, intercede por nós, abre os nossos corações, faz-nos dóceis ao Santo Espírito de Deus. Por isso vos saudamos, unidos, cada um de nós em nossas casas, com o nosso anjo da guarda ao nosso lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, gente. Vamos continuar o capítulo 2 do Tratado da Verdadeira Devoção. A gente falou na semana passada, né, sobre
as verdades, a gente está falando sobre as verdades fundamentais. A gente falou da finalidade dessa devoção, que é Jesus Cristo, união íntima com Jesus Cristo, tá? E falamos do sentido da escravidão. O que é a escravidão espiritual, de amor, voluntária, tá? Nós falamos disso. E falamos também dos exercícios espirituais de 30 dias. Nós estamos no 5º dia, né? Eu já soube aí que tem gente que quase morre no exercício de ontem, né? De tão bom que é as meditações desse livrinho aqui, chamado Consagração a Nossa Senhora. Tá parecendo ao contrário aí, né? Infelizmente. Mas é do Dom Antônio Alves Siqueira. Muito bom, meditações muito boas, espelhadas nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, tá? Então, vamos para o Tratado da Verdadeira Devoção, tá? A gente tá aí na página... deixa eu ver... Página 84, tá? No artigo 3 do tratado, número 78 do tratado, página 84, para quem tem a edição da Vozes, tá? Devemos despojar-nos do que há de mal em nós, tá? Verdades fundamentais, tá? Primeira delas, como eu tinha dito, a meta, o foco, o alvo dessa devoção é união íntima com Jesus Cristo. Toda devoção tem que ter essa finalidade, tá? A Jesus Cristo, tá? E a segunda verdade é que a gente pertence a Jesus Cristo e a Nossa Senhora na qualidade de escravos. E a terceira verdade para viver essa devoção, que é o fundamento dessa devoção, é nos despojarmos do mal que há em nós, de tudo quanto é mal, ou seja, lutar contra o nosso pecado, buscar continuamente a conversão, tá? A metanoia, né? No grego, essa mudança de ser, essa mudança de pensamento, de atitudes, de comportamento, tudo, tá? A imitação perfeita de Jesus Cristo. Até chegar ao ponto, né, como diz São Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, tá? Então vamos ver o que diz São Luís de Montfort. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja, que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado por outro vinho, que aí antes se depositar, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro, o azedume dos recipientes. Ou seja, como é que nós vamos acolher as graças do Senhor se a gente não se converte? Como é que a gente pede, né, a providência das coisas materiais se a gente não acredita que Deus é nosso Pai? Se a gente vive por nossa própria conta, como se fôssemos os donos do nosso próprio nariz? Como é que a gente pede, né, que Deus providencie um bom esposo, uma boa esposa, né, um bom matrimônio, né, filhos, né, bons, retos, bons cidadãos? Se a gente não dá o exemplo, se a gente não busca viver a castidade, se a gente não vive a pureza, se a gente anda na rua, né, e fica olhando para a mulher e para o homem alheio, né? Então, é necessário, né, uma disposição para receber as graças do Senhor, tá? Precisamos colaborar com a graça, precisamos colaborar com a providência divina. Como é que a gente pede um bom emprego, né, se a gente não está correndo atrás do emprego? Como é que a gente pede, né, sucesso na nossa vida profissional, né, se a gente não faz a nossa parte, se a gente não vai atrás? Né? Então Santo Agostinho diz: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti.
Então precisamos, né, purificar o nosso recipiente, o recipiente do nosso coração. Precisamos limpar, né, o copo, para que a gente possa beber uma água limpa, né? Então, do mesmo modo, diz São Luís, aqui no número 78 do tratado, tá? Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais, ou o vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disto se ressentem. Então, o pecado original e o nosso pecado atual, ou seja, aquele que a gente comete em vida, ele vai nos entortando, ele vai, né, nos manchando, ele vai nos viciando, tá? Se nós não cuidarmos, se nós não lutarmos contra eles, se nós não buscarmos a conversão, tá? É, portanto, de grande importância, diz São Luís, para adquirir a perfeição, ou seja, a santidade, né, crescer nas virtudes, que só se consegue pela união com Jesus Cristo. Essa perfeição só se consegue com Jesus Cristo, tá? Ou seja, por nossas próprias forças é impossível, tá? Despojar-nos de tudo que de mal existe em nós, tá? Ou seja, para que nós possamos lutar contra esse mal, o primeiro passo é aceitar que ele está em nós. Nós precisamos da humildade de aceitar que nós não somos tão bons quanto nós pensamos. Que nós não somos tão dignos como nós pensamos que somos. Tá? Nós não somos essas Coca-Colas todas. Precisamos reconhecer que se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente está celebrando agora na Páscoa, o nosso único merecimento seria o inferno. Nossa Senhora, né? Nossa Senhora mesmo. Só ela mesmo, né? Se não fosse o sim dela, já era para nós. Game over. Perdeu o Playboy. Mereceríamos o inferno, gente. Tá? Cleidiane, você pode ir pro Facebook. Vá pro Facebook da Caixa, que lá a conexão é mais estável, tá? Então, gente, precisamos reconhecer, né? O primeiro passo para o doente tratar da doença dele é reconhecer e aceitar que ele está doente. Que ele precisa de remédio, que ele precisa de ajuda. A vida espiritual é a mesma coisa, tá? Então precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis. Nós temos misérias, né? Como diz São Paulo aos Romanos, né? Eu faço, dentro do meu corpo há uma lei, né, que me faz fazer o mal que eu não quero, que me impede de fazer o bem que eu quero. É necessário esse reconhecimento humilde, que é humildade. Humildade é andar na verdade, tá? Para que nós aí sim possamos combater esses pecados, esses vícios que nós temos, para que nós possamos nos despojar deles. É um processo, tá, que a consagração nos chama a combater, tá? É uma necessidade, tá? E aí diz São Luís, 79, para nos despojarmos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, tá? É pela graça de Deus, é pelo Espírito Santo que nós chegaremos a esse autoconhecimento humilde. Deus revela a plena condição do homem, tá? É a graça de Deus, é na luz do Espírito Santo, é na vida de oração que nós vamos ver com sinceridade, iluminados por Deus, tá? Os nossos defeitos, os nossos vícios dominantes, os nossos pecados de estimação. Não é aquele autoconhecimento meramente antropológico, psicológico, o da autoajuda, né?
mas é a graça de Deus que nos dá a verdadeira luz e o verdadeiro caminho, o caminho eficaz para nós vencermos os nossos pecados, tá? Deu para entender, gente? Que fique muito claro, né? Essa dupla realidade aqui em nós. Nós temos a graça, que é a união com Jesus Cristo, e o pecado, que é a separação com Jesus Cristo, tá? Então, é pelo Espírito Santo, é na oração que a gente conhece o nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem. O homem, se não fosse pela graça de Deus, diz Santo Agostinho, não poderia sequer pensar no bem. Sequer. Tá? Nossa fraqueza em todas as coisas. Nossa vontade ela é fraca, ela é debilitada. Né? Quando a gente se vê diante de algo muito grande a realizar, né? A gente titubeia, a gente treme na base, né? Porque a gente tem medo. Né? E a vida de santidade, as virtudes são bens que são difíceis de alcançar. Por isso eles custam muito. Né? Então a gente é fraco, tá? Em todas as coisas. A gente é inconstante em todo o tempo. A gente é indigno de toda a graça, né? E a gente né, em todo lugar, a gente corre risco de pecar, né? De ofender a Deus, de ofender aos outros. Né? Então é necessário esse reconhecimento, tá? Que tudo isso é sintoma do pecado original. O pecado de nossos primeiros pais nos estragou completamente. Tá? O homem, ele é bom. A sua natureza é boa, mas ele está mal devido às concupiscências, devido às consequências do pecado original. Tá? E aí ele diz aqui, né? Que o pecado original nos azedou, nos inchou, corrompeu, né? Como o fermento azeda, enche e corrompe a massa em que é posto, né? E também os pecados atuais, tá? Nós temos as inclinações da nossa natureza, tá? Que são as concupiscências, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tá? Que São João diz lá na sua primeira carta, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 7, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Essa tríplice concupiscência, né, que tem uma única raiz, que é a soberba, que é a filáusia. Tá? E essas concupiscências nos inclinam ao pecado, desordenam a nossa natureza, mas também os nossos pecados atuais, né, aqueles que a gente confessa, aquele que a gente comete mesmo depois de batizado, eles nos viciam. Esses pecados eles vão nos deixando cada vez mais inclinados a cometer mais pecados. Tá? Então, quanto mais pecadinho a gente vai cometendo, se a gente não cuidar de combater, se a gente não cuidar, né, de buscar a virtude para combater esse pecadinho, ele vai abrir as portas para um pecado mais grave. Um pecado mortal. De pecado em venial, as portas vão se abrindo para um pecado mortal. Tá? Aquele pecado que é necessária a confissão, né? Senão ele vai me lucrar a morte eterna, ou seja, o inferno. Né? Então isso é muito grave, tá, gente? Então a gente precisa sempre, né, sempre fazer o exame de consciência para combater o pecado, os nossos pecados, tá? Atuais. Tá? Senão a gente vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais tendencioso ao pecado, cada vez mais corrompido. Tá certo? Diz o nosso Senhor, né? Se sois fiéis no pouco, né? Eu vos confiarei. Né? Então, os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossa alma. Tá? Então, São Luís aqui, né, a teologia dele é perfeitamente, né, conforme o ensinamento da igreja. Tá? Aí ele diz aqui também, né, o nosso corpo é tão corrompido que o Espírito Santo, aí ele coloca aqui Romanos capítulo 6, versículo 6, Salmo 50, versículo 7, né, o chama
corpo de pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado e só apto para o pecado, sujeito a mil e mil males, que se corrompe sempre mais cada dia e que só engendra a doença, os vermes e a corrupção. Né? Palavras fortes de São Luís de Montfort, né? Mas que é essa a realidade, né, gente? A carne, né? O corpo, né? O nosso corpo, ele é a expressão visível da nossa alma. Ele é a expressão animada e material da nossa alma. Né? E se a nossa alma está ruim, o nosso corpo, né, que é templo do Espírito Santo, que é sagrado, tá? Ele vai ser o reflexo de pecados e pecados e pecados. Pecados do corpo, né? Maus hábitos, né? A preguiça, né? Os olhares, né? As más palavras, palavras impuras, né? Enfim, tudo isso, né? Então a fraqueza do nosso corpo, né? A fraqueza do nosso corpo, isso é muito necessário para a nossa vida espiritual, meditar a fraqueza do nosso corpo, né? E o tempo que a gente está vivendo hoje de quarentena, ele é propício, né? Para nós termos a nossa certeza que nós não somos onipotentes, que o nosso corpo ele é fraco. A qualquer momento nós estamos submissos, né? À doença, à morte, a acidentes, né? Então isso tudo, né, aumenta a minha confiança e dependência em Deus, né? E aí ele fala aqui, né? Continuamos no mesmo número, tá? Número 79 do tratado. Nosso corpo é tão corrompido que o Espírito Santo o chama corpo de pecado. Perdão, gente. Nossa alma unida ao corpo uniu-se tão carnal que é chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Gênesis capítulo 2, 6, versículo 12. Tá? Então, a alma que é sagrada, que é imortal, ela precisa, né, se libertar dos grilhões da desordem da carne, do corpo. Isso não significa que o corpo seja ruim, que nós não devemos, né, cuidar do corpo, que o corpo não tem a sua importância. Mas a alma, né, é muito mais importante que o corpo. Primeiro porque ela é imortal. Ela nos faz ser totalmente imagem de Deus, que é imortal. Tá? É a nossa porção de eternidade, como diz Santo Inácio de Antioquia. Né? Então, é necessário cuidarmos da alma. Então, o que cuida da nossa alma? A conversão, a busca das virtudes, né? A oração, principalmente, os sacramentos. Tá? E aí Nossa Senhora vai nos ajudando, né, a vivermos, a ter esse autoconhecimento, a conhecermos o que é a alma, a ter essa psicologia, que é nada mais nada menos que o conhecimento da alma, psique, alma, tá? Então, isso não significa que a alma vai viver sem o corpo, tem que se libertar do corpo e o corpo tem que morrer, como ensinavam os hereges, né? Os gnósticos, os cátaros, né? Os cátaros albigenses, né? Muito pelo contrário, tá? A alma, ela precisa, como bom cavaleiro, domar o cavalo chamado corpo e alma, o composto corpo e alma, tá? Não de maneira, né, ditatorial, como disse Santo Tomás de Aquino. A gente não pode, de uma hora para outra, tolir o nosso corpo, né? Senão a gente vai matar o corpo. Mas a gente precisa ir educando e adestrando ele conforme um cavaleiro adestra o seu cavalo, né? De maneira política, né? Por exemplo, eu não vou, né, chegar na academia eu sendo sedentário e obeso, já vou carregar uma barra de 100 quilos de cada lado, senão eu vou morrer, eu vou quebrar minha coluna, né? Eu vou luxar o meu braço, né? Então, essa realidade, ela se aplica também para a alma. Tá? Ela se aplica também para a alma. Então, de pouquinho em pouquinho, reconhecendo a nossa realidade, a gente vai vendo, né? Não adianta eu não estar acostumado, né, com uma vida de oração, com uma vida de mortificação
já querer amanhã ir rezar 5 horas e fazer jejum, né, o dia todo. Né? Se eu sou, né, de certa forma, um pouco mais velho, né, tenho um corpo, de certa forma, mais frágil, né, eu não vou querer dormir no chão já amanhã. Então, são passos, né, passos e passos para que a nossa alma vá se desgarrando, vá se libertando dos grilhões do corpo e deixe de ser carne. Tá? Carne, o que significa carne? Significa a alma corrompida, né? A alma manchada. Tá? Aí diz aqui São Luís: toda nossa herança é orgulho e cegueira no espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões voltadas e doenças no corpo. E aqui a gente entra, gente, na parte do tratado que São Luís ele coloca de maneira metafórica, de maneira figurada, né, os pecados capitais, que, né, a psicologia moderna já esqueceu faz tempo, né? Mas graças a Deus tem uma nova corrente aí, né, um novo grupo que está, né, voltando, né, ao conhecimento humano clássico, né, de Santo Tomás de Aquino, né? Então, grandes psicólogos que são conhecedores da Suma Teológica, da tradição ascética e mística da Igreja, né, que olham quanto que é realidade, né, humana isso, tá? Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós somos preguiçosos, nós somos luxuriosos, nós somos gulosos, nós somos avarentos, tá? Então a gente tem, né, dentro de nós essas raízes, essas ervas daninhas dos pecados capitais. Por isso que diz São Luís aqui, olha só o que ele diz, no número 79 do tratado. Toda a nossa herança, ele diz que essa é a herança do pecado original, tá? É orgulho e cegueira no espírito, tá? O orgulho, gente, ele gera essa cegueira no espírito, tá? Enquanto a humildade, ela me coloca na verdade, na realidade, o orgulho, ele gera essa cegueira, ele me tira da realidade. O homem autossuficiente, ele não está muito bem alocado na realidade, tá? Que é um sintoma do orgulho. A gente vai comentar, vamos seguir aqui. Toda a nossa herança é endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões revoltadas e doenças no corpo. Tá? Olha só isso aqui. Ele coloca essa realidade, como que o pecado original ele feriu as 3 principais faculdades do homem, do ser humano, que é a inteligência, a vontade e o coração, os afetos. Tá? Primeiro na inteligência, orgulho, cegueira no espírito, coração, endurecimento no coração, vontade, fraqueza e inconstância. Tá? E aí ele coloca fraqueza e inconstância, né? Concupiscência, essa inclinação, essa tendência, né? Paixões revoltadas, a desordem nos afetos, tá? E as doenças no corpo, né? Ou seja, corrompeu, enfraqueceu a alma do homem e o corpo humano. Porque antes do pecado original não existia doença. Tá? O homem ele era dotado de imortalidade corporal. Tá? Então, o salário do pecado é a morte. Então, isso tem uma realidade espiritual, mas também tem uma realidade física. O homem, de alguma maneira, caiu, involuiu. Tá? Por isso que a gente chama de a queda pelo pecado original. Tá? E, de alguma maneira, a criação sofreu. Né? Então, isso é um mistério, né? Que não dá para adentrar muito aqui. Tá? Mas ele coloca aqui também a realidade da tríplice concupiscência, aqui nesse ponto 79. Tá? O que é o orgulho, gente? Essa cegueira no espírito é nada mais, nada menos que a concupiscência chamada soberba da vida. Essa astúcia operativa, o homem querer ser independente de Deus, fazer a sua vontade. É o non serviam de Lúcifer. Isso é o orgulho.
Orgulho é o pecado de Lúcifer por excelência. Tá? Então a soberba da vida. Aí aqui está também a concupiscência dos olhos. Tá? A concupiscência dos olhos. Que é esse endurecimento no coração. É o apego das coisas materiais que fecham o coração do homem para a graça, para o transcendente, para a vida sobrenatural, para a vida espiritual. Esse endurecimento do coração que é uma consequência da concupiscência dos olhos. Tá? O cara que é obcecado pelo dinheiro, pelas coisas materiais, né? Pela ciência de alguma forma, né? A materialidade, né? Aquilo que eu consigo ver, comprovar. Né? Outra consequência da concupiscência dos olhos, a curiosidade vã. Tá? Ensina aqui, tá, gente? Isso aqui eu estou tirando desse livro aqui, que é o Compêndio de Teologia Ascético e Mística, do padre belga Adolphe Tanqueray. Tá? Livro espetacular, tá, gente? E também do curso do padre Paulo Ricardo, Terapia das Doenças Espirituais. Tá? Esses comentários que eu estou fazendo eu tiro desse curso, tá? E desse livro aqui. A curiosidade vã. Quando a pessoa ela é muito obcecada por conhecer as coisas, né? Por saber o que está acontecendo no mundo, né? Ela acaba se distraindo de uma maneira que o coração dela não consegue se acalmar. Não consegue mais confiar em Deus. Não consegue se voltar para Deus. Né? Então a concupiscência dos olhos ela gera esse endurecimento no coração. É como se o coração que é chamado à transcendência, à sobrenaturalidade, ao encontro com Deus, ele é descido, imanentizado, ele é materializado. Né? Perde-se, né, a alma do coração. Tá? E aqui ele fala, né, da concupiscência da carne, né, que deixa, né, a nossa vontade fraca, os nossos afetos desordenados. Tá? Fraqueza e inconstância na alma. Concupiscência, paixões revoltadas. O que são as paixões? São os sentimentos, os desejos do homem, tá? Que brotam direto do coração, que por si só não são boas e nem ruins, mas potencializam o ato do homem. Tá? Revoltadas e doenças no corpo. Né? Muito bem. Então, São Luís ele começa, né? Ele diz aqui: somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões. Aqui a vaidade, né? O homem que quer se pavonear, né? Se mostrar, quer aparecer, que quer 1000 likes no Instagram, né? É o formador que quer, né? Só serve uma formação se tiver 1000 pessoas online, né? O cara que está toda hora se mostrando, né, falando de si mesmo, né, que é teimoso, não consegue. Né, enfim, então olha só, que ele fala aqui de maneira figurada dos 7 vícios capitais. Tá? Mais orgulhosos que os pavões, a vaidade. Mais apegados à terra que os sapos. Aí aqui a avareza. Tá? Mais feios que os bodes. Aqui a luxúria. Tá? Mais invejosos que as serpentes. Mais glutões que os porcos, a gula. Tá? Mais coléricos que os tigres. E aqui ele fala da ira, né? Da cólera, da ira. Mais preguiçosos que as tartarugas. Aqui ele fala do... Enfim, tá claro, a preguiça, né? Mais fracos que os caniços e mais inconstantes do que um catavento. Aqui continua falando da preguiça, no caso, né? A preguiça que é essa indolência, essa indisposição, né, ao sacrifício, a realizar coisas grandes, tá? Aí continua ele: tudo que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno, tá? Então, essa é a realidade do homem. O homem ficou assim por causa do pecado original, e isso piora com seus pecados cometidos em vida, tá? E aí vem Deus, vem Jesus que se encarna,
morre numa cruz, ressuscita, institui sacramentos, né? Está presente realmente na Eucaristia para nos tirar, né, dessa condição, tá? E aí, gente, não dá para entrar muito, infelizmente, né, mas esses pecados capitais, tá, que são muito importantes para o nosso autoconhecimento, né, porque em nós, né, um deles predomina em dados momentos na nossa vida. Tá? A gente que é mais jovem, né, luta ferrenhamente, não sei se está certo, ferrenhamente, luta muito contra os pecados da carne, né, contra a luxúria, contra a gula, né, porque os nossos sentimentos, né, as nossas tendências, né, o nosso corpo está disposto, está vivo, é natural dessa fase, né? E quanto mais a pessoa vai, né, envelhecendo, mais ela vai passando, né, para os vícios, né, do espírito mesmo, né, que tendem mais para a soberba, para o orgulho, né, a avareza, né, a inveja, né, a ira. Então, isso é uma tendência que eu estou falando por fase da vida, tá? Isso não significa que a gente não lute contra a soberba, contra a vaidade, tá? Então, certamente, em cada um de nós tem soberba, vaidade e mais um outro que domina, né? E a gente precisa pedir a graça para Deus desse autoconhecimento, para ver qual é o meu vício dominante, tá? É por isso que a gente passou na quaresma, né? As obras quaresmais vêm para lutar de frente contra a raiz dos nossos pecados. Os pecados capitais, eles são as raízes dos nossos pecados atuais. Eles abrem a porta, tá, para que a gente cometa os nossos pecados. Tá certo? Então, se eu sou, por exemplo, muito inclinado à ganância, né, se eu não sou generoso, né, se eu sou muito apegado aos bens materiais, né, e eu acabo pecando por calote, né, por, sei lá, por ganância, né, acabo indo para uma inveja, né, porque aquela pessoa tem um bem que eu não tenho, tem um carro que eu não tenho, né, dentro de mim, né, tem um pecado capital chamado avareza, que me leva a cometer esses atos, né? Esses atos que são pecados mortais, tá? Como o roubo, por exemplo, né? O ladrão, né, dentro dele tem uma avareza, que é a ganância, né? A avareza tem dois reflexos. Um é a ganância, não ser liberal, não ter a liberalidade, né? E a outra é o apego. O apego aos bens materiais, tá? O apego de ver a segurança nos bens materiais. Aí e o outro reflexo, né? Então, gente, vamos comentar aqui rapidinho, né? Cada pecadão desse, cada pecado capital desse, né? Aí ele coloca aqui a gula, tá? Ah, sim, eu tava falando, perdão, dos exercícios quaresmais, tá? O jejum, o que o jejum combate? É a concupiscência da carne. Né? O jejum, ele modera o meu comer. Ele modera o meu prazer. A concupiscência da carne é a concupiscência do prazer. Né? Que tem as duas realidades, do comer e do procriar, do reproduzir. Então a sensualidade, né? Modera a sensualidade, nossa, o jejum. Né? A esmola é justamente um combate contra a concupiscência dos olhos, contra o pecado da avareza. Porque aumenta em nós a generosidade, a liberalidade, a bondade de coração. Tá dando para entender? E a oração. A oração que é uma perfeita submissão de vontades. Eu rezo e na oração eu reconheço que eu sou criatura, sou dependente de Deus, que eu sou necessitado, que eu sou fraco, que eu preciso da graça. Ou seja, a oração me leva a combater diretamente a soberba da vida, a orgulho, a soberba que é a raiz de todos os pecados, tá? Então, gente, o pecado original, ele é o quê? A soberba
que levou o homem à desobediência. A soberba é a raiz de todos os males, que é chamado na tradição ocidental também de filáusia, tá? Soberba ou filáusia. O que é filáusia? É autofilia, tá? Do latim, autos, latim grego. Enfim, autofilia, tá? É um amor próprio, só que é um amor próprio desordenado. Por quê? É um amor próprio de mim, por causa de mim mesmo, que se encerra em mim mesmo, que tem eu mesmo como finalidade. E se esse amor, ele corta Deus como finalidade, ele acaba virando contra mim mesmo. É o amor de si contra si. É como se fosse, né, o copo se voltando contra o seu fabricante. A obra-prima do artista se revoltando contra o próprio artista. Então, isso que a soberba ou o orgulho faz em nós, tá? Alguns... E principalmente do orgulho, tá, gente? Por quê? Porque essa consagração nos leva, né, deveria, pelo menos, né, a desejar, a buscar a principal virtude de Nossa Senhora, que é a humildade. A humildade, ela combate todos os vícios capitais. Porque ela me faz reconhecer que eu os tenho. E ela combate principalmente ao orgulho. Aquilo que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade, diz São Luís de Montfort, lá no número 51, se eu não me engano, do tratado. Tá? Então vamos ver aqui algumas manifestações do orgulho. Tá? Só um breve comentário aqui. Primeira coisa, o orgulho também, que está muito ligado, está intimamente ligado à vaidade, tá? A vaidade e a inveja também, tá? Estou procurando aqui o ponto certeiro aqui. Olha só o que dizem aqui, São Tomás de Aquino. Primeira coisa, apetite desordenado da própria excelência. Tá? O homem que quer ser super-homem, né? E a gente vê muito isso, né, no coaching atual. Me desculpe, né, mas a gente vê. Isso é inegável, tá? Você não precisa, né? Você só precisa, enfim, você, se ordenar, você pode. Né? Algumas coisas você pode, mas a maioria das coisas você não pode. Você precisa da graça, você precisa da ajuda dos outros, você precisa de condições favoráveis. Né? Então, apetite desordenado da própria excelência. Eu sou o cara. Né? Aquele cara que escreve o livro e coloca na dedicatória do livro, né? A mim mesmo, com todo o amor e agradecimento a mim mesmo. Né? Diz o Padre Fausto. Né, no Conquista das Virtudes. Um livro muito bom, viu? Conquista das Virtudes, Padre Francisco Fausto. Tá? Que mais? São Tomás de Aquino coloca aqui um certo desprezo atual de Deus. Né? Nietzsche sintetiza isso, né? Se Deus existisse, eu não seria Deus. Eu não preciso de Deus. Outra manifestação da soberba, certa inclinação a esse mesmo desprezo. Desprezo do homem. O desprezo da natureza limitada do homem. Se eu desprezo a Deus, eu vou desprezar o homem, automaticamente, consequentemente. Tá? E aí a gente vê, né? Aborto, ideologias, né? E se eu desprezo a Deus, eu vou desprezar os seus mandamentos. Tá? Eu sou
a verdade. Então, a soberba, gente, ela é a rainha de todos os vícios, tá? É a rainha de todos os vícios. Aí o Tanqueray, ele coloca aqui algumas manifestações. É muita coisa, tá? Não tem como falar tudo. Mas, olha só. Em relação a si mesmo. A soberba, o orgulho, a soberba em relação a si mesmo. Se consideram o primeiro princípio de si mesmos. Tá? É o pecado dos ateus, que voluntariamente rejeitam a Deus. Foi o pecado de Lúcifer, como eu tinha dito, diz o Tanqueray. Né? Bem maior é o número dos que caem implicitamente nesse pecado. Comportam-se como se os dons naturais e sobrenaturais que o Senhor lhes deu fossem inteiramente seus. Que é um absurdo, né? É um absurdo. Teoricamente confessam que Deus é o primeiro princípio, mas na prática, né, estimam-se desmesuradamente, agindo como se eles mesmos fossem os autores dos dons que possuem. Eu já caí nesse erro, por exemplo. Né? Eu não vou negar, gente, né, que eu sei falar. Eu tenho uma facilidade em falar em público. Que eu sei ministrar uma formação. Eu não vou negar isso, senão eu estaria mentindo. Tá? Mas isso só aconteceu porque eu me converti. Porque eu encontrei a Deus. Porque Ele me deu a graça mesmo. Porque eu não gostava disso. E se eu negasse essa realidade, como eu já neguei um dia na minha vida, como eu já caí nesse erro de querer ser o sabichão, né? Eu pequei por soberba. Eu negaria por soberba. Eu pecaria por soberba. Então você vê que a soberba ela é esse deslocamento da realidade. Essa cegueira do espírito, como diz São Luís de Montfort. Tá? Aí o que mais? Manifestação da soberba. Se deleitar nas suas qualidades e méritos como se fossem... Como se a pessoa fosse autora delas. Como se não fosse graça de Deus. Sempre a graça de Deus. Em primeiro lugar. Sempre a graça de Deus. Se você tem aptidão para matemática, se você tem a habilidade do canto, tá? Se você tem qualquer talento que seja, você não nasceu com ele, meu filho. Foi Deus que lhe deu. Se você nasceu com ele, foi porque Deus colocou lá na sua criação. Tá? Então, é necessário aceitar isso. Tá? Mais grave é o orgulho dos que atribuem a si mesmo a prática das virtudes, como os estoicos. Os que pensam que os dons gratuitos de Deus são fruto dos próprios méritos. Né? Que mais? O orgulho exagera as suas qualidades pessoais. Eu sei dar uma formação, eu sei ministrar uma aula, mas eu não sou tão bom assim, cara. Né? Você é um excelente professor, você é uma excelente dona de casa, você é uma excelente mãe, mas não é tão excelente assim como você pensa. Você tem limitações, você precisa aprender coisas novas, você precisa sacrificar algumas coisas. E você precisa reconhecer que você só tem essa certa bondade que você diz que tem porque Deus lhe deu. Então o orgulho, ele nega esse princípio, o primado da graça. Ele desloca, o orgulho nos tira da verdade dos fatos. Tá? O principal pecado do mundo atual é a soberba, né, gente? É a soberba. Porque o que tem de gente deslocada da realidade das coisas, né, e a fé católica, Jesus Cristo nos coloca na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? O que mais? O desprezo dos outros, a injustiça com os outros, tá? Nos superiores, o orgulho se manifesta pelo espírito de crítica e de rebelião, tá? Enfim, eu viver para mim mesmo é um outro sintoma do orgulho, tá? Aí o orgulho se manifestando nas atitudes, diz aqui, o egoísmo. Que mais? O querer ser louvado, homenageado, felicitado. Tá? Aí que vem, né? Aí que entra a vaidade, né? A vaidade é a soberba manifestada para os outros. Né? O orgulho é a soberba manifestada para Deus e para mim mesmo. Tá?
Que mais? Considerar-se como centro das coisas, né? Enfim, isso é o que faz o egoísmo, né? Olha só, pessoas piedosas. O orgulho se manifesta quando elas se buscam a si mesmas em suas devoções, queixando-se com Deus, quando ele não as enche de consolações. Isso é orgulho. Orgulho espiritual. Tá? Enquanto, na realidade, nosso último fim deve ser, em todas as obras, a glória de Deus. Principalmente na oração e nos exercícios de piedade. Qual é a finalidade da consagração à Nossa Senhora? A glória de Deus. A glória de Deus. Tá? E aí, defeitos que nascem do orgulho, presunção, desejo e a crença de que podemos fazer coisas que superam as nossas capacidades. Quase eu entro em depressão por causa dessa arrumação de presunção. Presunção intelectual, presunção moral, presunção espiritual. Tá? Então, gente, esse livro aqui é espetacular. Tá? Aí entra aqui a vaidade, né? Que é o defeito que nasce do orgulho, outro vício capital. Né? Que é querer aparecer. Né? No fundo, é querer aparecer. Tá? É pensar que eu tenho uma glória própria. Vanglória. O que é glória? É brilho, manifestação, né? Doxa. Tá? Doxologia vem daí, vem de doxa, manifestação de Deus. Tá? Então, se eu tenho alguma virtude, se eu tenho algum brilho, alguma bondade, que os outros enxergam isso em mim, ela não vem de mim mesmo, mas vem de Deus, porque Deus compartilhou a sua glória através da sua graça comigo. Ele me deu essa graça, tá? Então a vaidade é um amor desordenado que deseja a estima dos outros. Distingue-se do orgulho que se deleita na própria excelência, diz aqui o padre Tanqueray. Tá certo, gente? Então na vaidade tem uma malícia, né? Aí o padre Paulo Ricardo coloca aqui alguns sintomas de vaidade, tá? Olha só o que ele diz aqui. São Tomás de Aquino, falando da vaidade. A vaidade, ela acontece, né? No apetite da vanglória, da glória vã, que pode acontecer por 3 razões. Por causa do objeto que se procura tirar glória, tá? Quando, por exemplo, se procura glória por algo que não existe, né? Ou por uma coisa que não é digna dela, por ser frágil e caduca. É o cara que busca, né, receber aí a homenagem se encostando, né, nas coisas dos outros, nos méritos dos outros, né? Na virtude dos outros. Pela inércia de quem se procura ganhar glória. Seria o caso de um jogador de futebol que tenta arrancar elogios de um completo ignorante da matéria. É muito bizarro isso aqui, né? Ou seja, é como se eu quisesse ser inteligente, né? Mostrasse o quanto que eu conheço de teologia, conversando com uma pessoa que não conhece, que não sabe, né? E, enfim. E aí isso se reflete em muitas outras áreas da nossa vida, né? É o cara que sabe de medicina, sabe de Covid-19, de infectologia, né? E falando em termos técnicos totalmente rebuscados para parecer que sabe muito para quem não entende, né? Acontece por quê? Por parte da própria pessoa que busca a glória. Quando essa pessoa, por exemplo, não orienta o seu desejo de glória para o fim devido, que é a glória de Deus. Ou seja, para mérito próprio, para que seja homenageado, né? Então, a vaidade, né? Sintomas de vaidade. Filhas da vaidade, coloca aqui. A jactância, né? Se dá por meio de palavras. É a falta de quem fica se gabando e contando suas pretensas virtudes aos outros. Nossa, como eu sou casto. Nossa, como eu sou generoso. Né? Os fariseus que davam esmola e tocavam as trombetas, né? Diz o nosso Senhor no Evangelho, né? Ânsia de novidades.
é a filha da vaidade também. Eu querer sempre conhecer o prato novo, ver o filme do momento, né? Qual é o filme do momento aí, que tá aí no momento? É o... Quando... Enfim, ver o filme do momento para ficar comentando. Eu não fico em paz enquanto eu não ver, eu não provar, né, aquele novo prato que foi recomendado pelo MasterChef. Né? E eu vou querer, né? Inclusive tem um testemunho que um padre uma vez me contou no retiro, né, de uma noiva que discerniu no seu noivado o término de um noivado de 6 anos, porque o marido gostava de ficar viajando. Ele tinha a ambição de viajar, ele estava crescendo no trabalho, né? Então ele tinha boas perspectivas no emprego dele. Ele iria trabalhar viajando muito, né? E aí ela decidiu romper o noivado com ele, porque ela, conhecendo esse sintoma da vaidade nele, né? Era bem capaz de ele, quando estivesse trabalhando, né, ficasse viajando, curtindo as viagens dele, profissionais ou não, ou dar uma fugidinha, né? Porque a tentação é muito forte, né? E ela, com um filho pequeno no colo, criando, né, sofrendo a barra familiar sozinha. E ela teve esse discernimento e rompeu o noivado, porque o marido dela tinha, o noivo dela tinha ânsia de novidades. Muito forte isso, tá? Hipocrisia é uma filha da vaidade também. Se origina de atos falsos, quando uma pessoa quer demonstrar alguma virtude que ela não tem, quando ela cobra alguma coisa que ela não tem, tá? Teimosia contra a inteligência, né, que nos leva a nos apegar demais à nossa própria opinião, de modo a não aceitar nenhuma opinião melhor. Discórdia, disputa, desobediência, filhas da vaidade, né? Então olha só como ela está lado a lado com a soberba, tá? Então eu falei de soberba e de vaidade aqui nessa formação, principalmente dessas duas, porque são os dois vícios que sempre são dominantes, a gente sempre vai lutar contra eles, sempre. E a vaidade é um vício capital que se renova, tá? Sempre, 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 tá? Santa Catarina de Sena, ela... Eu não sei se Santa Catarina de Sena ou Santa Faustina, ela viveu a vida heróica dela, né? E perto da morte dela, né? Melhor, uma história, Santo Antão do Deserto, tá? Santo Antão do Deserto, que passou 20 anos para testar a vida monástica no deserto, depois passou mais 40, tá? De tempo no deserto. Lutava contra Satanás, né? E aí Satanás falou para ele, né? Muito bem, Antão, você me venceu, né? Aí, não com essas palavras, tá? Aí o Antão falava, eu venci. Eu te venci. Agora tu perdeste para mim, porque tu acabaste de pecar por vaidade. E aí o Antão teve que se ajoelhar para rezar de novo, para pedir a Deus perdão, porque ele tinha pecado por vaidade, depois de ter vivido a vida heróica e santa dele, né? Então a vaidade é sempre, tá aí. A humildade vai combater diretamente esses dois vícios capitais, tá? Então, para finalizar a nossa formação e o capítulo 2 aqui, tá? Eu não sei se são 8h23, acho que vai dar tempo, tá? Então, gente, é necessário nos despojar, tá? De todos esses pecados. A gente precisa morrer para nós mesmos, tá? Importa a gente renunciar às operações da alma, os sentidos do corpo. É preciso ver como se a gente não visse, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. Como dizia São Paulo, morrer todos os dias, tá? 1 Coríntios capítulo 7, de 29 a 31, porque a figura desse mundo passa, tá certo? Então a gente, em terceiro lugar, é preciso escolher, tá, essa devoção entre todas as devoções a que gere maior renúncia, maior ascese, tá? Maior morte para nós mesmos, mortificação. O que é isso que essa devoção faz, tá bom? Então a gente vai continuar aqui no segundo tempo de formação, porque acabou o tempo. Fiquem aí.